Se nós defendemos há pouco tempo a questão do RNI, que tem que valer a aposentadoria na data, a regra da data, e que de ingresso. E é uma besteira, na minha opinião. Sim, mas veja bem, a gente quer entender. Se existe uma defesa que tem que valer o antigo, tá? Agora nós estamos querendo que aqueles que se aposentaram numa regra anterior. Mas espera aí, Roberto. Foi um benefício especial resultante do superávit. Igual teve para nós depois, é um benefício. Isso foi um benefício criado com base no superávit acumulado até 2007. Seria um a mais no bolso aqui para todo mundo. Não é mudar a regra anterior. Isso. Não é isso. Me permita apenas um esclarecimento. Não estou defendendo a tese, porque eu acho que merece uma análise mais aprofundada. Mas o que o colega Paim está discutindo é o seguinte: como o benefício de proporcionalidade foi, a gente tem que entender o rótulo, uma forma de revisão de benefício, revisão dos benefícios, uma medida para aplicar uma revisão geral dos benefícios. Se é revisão geral, aí que eu estou tendo a sua lógica. Ela deveria se aplicar a todos os participantes, não apenas no segmento. Exatamente. Porque aí que eu acho que merece uma análise mais aprofundada, porque tem uma pequena diferenciação ao RNI, porque o RNI diz o seguinte, com base na súmula 288 do TST, de que vai se aplicar o regulamento mais benéfico desde o ingresso. Exatamente. Não se E aqui não é um regulamento apenas. Veja bem, quero destacar, não estou me posicionando tecnicamente se é viável ou se não é viável, isso é uma outra questão. Então, captar a tua orientação para que a partir dela a gente possa refletir. Exatamente. É que como o superávit, que é um fato extraordinário, imprevisto e, de certa forma, desejável, mas é normal. anormal, né, exatamente, ocorreu um novo fenômeno, que é de revisão dos benefícios. E uma das formas que eu também, honestamente, não acho que seria melhor foi o BEC, de fato, sem nenhuma, mas uma das formas que naquela época o plano de previdência elegeu como possível era alterar as características de concessão do próprio benefício, elevando esse percentual de 75 para 90. É essa a questão. O que se identifica aí é uma quebra de isonomia. Está tratando iguais de modo desigual. E aí acredito eu, e aí também o Barra falou, que isso não tem a ver, e aí que é o grande ponto talvez de análise, é com relação ao ato jurídico perfeito. Entendeu? Porque quando o camarada se aposentou, aquele ato se consumou. A Lei Complementar 109, ela prevê, mais ou menos na mesma esteira do que sinaliza o TST por meio da súmula 288, a Lei Complementar 109 prevê o direito acumulado, prevê que o contrato seja regido pelas regras vigentes à época do ingresso e respeitadas as alterações que pareçam exatamente. É o direito acumulado. Se não me engano, o artigo 21 da Lei Complementar 109 prevê isso. Essa é uma... Só uma colocação. Esse benefício não foi estendido somente para os funcionários que foram empossados pós-78? Não. Em que o cálculo do benefício da aposentadoria era diferente. Quem tomou posse antes de 78... Esse aí é o benefício especial de remuneração. Tá, exatamente. Mas eu tomei posse em 80. O meu cálculo do benefício é feito com base em 75% da contribuição. Por quê? Porque era o que estava previsto no meu contrato de trabalho quando eu tomei posse. Os anteriores, existia outra forma de cálculo. Então, no momento da distribuição do superávit, houve a distribuição desse benefício exclusivamente para esses funcionários que tomaram posse depois de 1978. Isso que eu entendi na época, tanto que eu fui beneficiário disso. Tá? Rapidamente, o Estatuto anterior 97 era o Estatuto de 80. O Estatuto de 80 dizia o seguinte, eu tenho um resumo. Benefício calculado pela média dos últimos 12 salários de participação corrigido pela tabela de vencimentos.
O teto era 136% do VP, mas anuente. 9% a cada ano e tal. Não existia 75% Não existia, exato. Fazia o cálculo dos 12 meses, e nos 12 meses, aí você podia vender licença-prêmio, tudo aquilo lá você podia. Então, às vezes, a pessoa aposentava com mais do que 100% do que ela ganhava na. Então, era uma regra anterior a 97, era de 80. Aí, só para dizer, 97 como é que foi? Tanto em 97 fez o seguinte: ele criou essa fórmula, né, que é a fórmula de 75%, né, que o teto e permaneceu o teto de 133 VP mais ou menos. Esse teto ainda existe. É o que fosse maior. Mas a fórmula foi 75%. Ela rebateu aquele valor. Já não é mais os 12, agora passou a ser 36 e 75% de 36. Então realmente o benefício ficou bem menor do que tinha anteriormente. Então naquela regra que é melhor, Ficou menor, é melhor. Não ficou menor, não. Não ficou menor, não. Bem, gente, nós temos que fazer o intervalo. Só para Eu estou só lendo o estatuto. Não, mas não ficou menor, não. Pode calcular que não ficou menor. Nós temos que fazer um intervalo de almoço a partir das 13 horas. Inclusive por causa de negociação aí com o restaurante. Tá certo. Então vamos ter alguma pergunta ainda, vamos acelerar para a gente almoçar e de tarde o nosso debate. Tem outro também. Aí pode me ajudar a entender. Pleiteia para todos os que se aposentaram antes de 97. Pleiteio a extensão para todos os aposentados. Que inclui aposentados até que está. Inclui quem estava aposentado até. Quem se aposentou até dezembro, não. Quem se aposentou Todo mundo quem se aposentou em novembro, quem se aposentou em dezembro. Sim. Se tiver vivo, O que tem que se discutir com relação a isso, toda ação que se pede a revisão do cálculo de concessão da pandemia, ela tem que ser muito bem analisada, por mais que saibamos que ela não vai causar um prejuízo direto, ou seja, a pessoa não tem, em tese, como receber menos do que já recebe, mas toda ação tem um custo. Toda ação tem uma expectativa, toda ação tem uma despesa. Então, a gente sempre fala isso na FPB, e o risco também. A gente sempre fala isso na FPB, e temos que ter muita cautela ao ingressar com a ação. O amadurecimento, claro, tem a veia do movimento político, que é a veia a qual eu não me permito sequer analisar, porque eu fico preso apenas ao aspecto técnico. Mas a ação, a parte de todo o risco, tem que ser bem confiante e bem analisada. Isso depende de criar essa expectativa. E como o pai está falando, se vai discutir para todo mundo a alteração de 35 para 90, tem que analisar então qual o melhor estatuto, qual o melhor regramento a ser aplicado. Seria de fato este, alterado pelo benefício de proporcionalidade, ou aquele de 80? Não, seria este. Então, a ação é baseada na mudança, a ação é baseada na mudança feita agora. Essa mudança foi feita em 2007. Então, essa mudança, e a incorporação, está incorporado no Estatuto da Previ, novo regulamento da Previ. Então, a ação é estender o benefício criado agora para todas as pessoas que recebem benefício. O senhor teria condição depois, calma, essa ação, o nosso advogado lá em Salvador, essa ação, o nosso advogado lá em Salvador, já começou o Procódigo comigo. Eu fui SPAG da ação, né? Mas a minha ação não tem, vamos dizer assim, não pode ser esse parâmetro. Por quê? Porque não sei por quê, a Previ perdeu o prazo. Então, a ação está correndo em fase de cálculo, já tem um monte de tempo em fase de cálculo, o cálculo está dando trabalho de autorização, né? Por razões óbvias, né? A Previ deve estar criando um mundo segundo para impedir. Mas a minha ação não teve julgamento, né? Ela perdeu o prazo. Tá? Então, mas o nosso advogado está entrando com outros lá. Então, o andamento das outras, eu não sei. Não sei. Pai, só um esclarecimento. Você está dizendo que realmente há prejuízo no cálculo.
no seu caso, você entrou no seu cálculo, você fez a tabela, você fez o cálculo e verificou que há uma perca mesmo, porque de repente, para um da outra caso aí, não precisa. Tem situações que às vezes não é vantagem. Não precisa ser cálculo. Se você, por exemplo, era superintendente do banco, então o seu benefício é calculado sobre 75% sobre o que você ganha. Se passar para 90%, não tem a possibilidade de você reduzir o benefício. Se passar de 75% para 90%, não tem nenhuma possibilidade de você reduzir seu benefício. Não tem possibilidade nenhuma. É zero a possibilidade. Porque isso não é jurídico, é matemático. E nem de ficar igual. E nem de ficar igual. Mas aí, é matemático. aí você está falando no caso do contrato, ele já terminou o contrato, já foi feito o cálculo, ele aposentou, pronto. Você está falando de correção, de benefício de correção. Sim. Porque o contrato dele já foi. Como é? Ele já aposentou. Ele já aposentou e já o cara está Sim, perfeito. sim. A líquido certo. Vamos Tá, dizer. exato, é. Líquido certo. Sim. Você não está falando do benefício para corrigir. Voltar, abrir lá atrás, corrigir de novo, voltar para corrigir para 100%. Não, eu estou falando simplesmente assim. O camarada se aposentou, na hora do cálculo do benefício dele, foi calculado 75% sobre tudo. Tá, Agora aumentou para 90%. Eu estou pedindo, a ideia é que esse 90% seja estendido para todo mundo. Não há possibilidade de dar menos. Ah, tá. Não há possibilidade matemática de dar menos. Certo, mas aí... Nem atuarial também. Certo, agora... A Isa já tinha falado, a gente ia almoçar e está na hora de almoçar, tem problema no restaurante, todos também estamos com fome. Agradecemos os dois colaboradores, o Dr. Wagner e o Dr. Bruno. Vamos almoçar e às 2 horas, por favor, todos ali para reiniciarmos. 2 horas, 14 horas. Bom almoço para todos. Obrigado.